Negociações avançam e o Vasco corre contra o tempo para anunciar novos reforços para a temporada de 2025. Novidades no tocante a atacantes e jogadores aí de lado de campo. Vamos falar também aí sobre a situação envolvendo renovações de contrato e, claro, a gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem. O Vasco que já pensa no Boa Vista, jogo que vai acontecer lá em Bacaxá no próximo final de semana. E hoje tem jogo decisivo da Taça São Paulo de Júniors. Isso mesmo. Peço a você, meu amigo querido, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever no nosso canal. Pessoal, mais da metade das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal. A gente tem uma média de 8 a 10 mil visualizações por vídeo e mais da metade não são inscritos. Então, dê aquela força, se inscreva no nosso canal. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o jogo da Taça São Paulo de Júnior. Hoje, o Vasco da Gama, lá na cidade de Osasco, com transmissão do Sport TV, às 7 horas da noite, enfrenta o Flamengo lá de São Paulo. Não vai ser um jogo fácil, né? A equipe do Flamengo de São Paulo caiu num grupo ali que tinha o Náutico, que tinha o Inter, conseguiu passar, vem de uma vitória aí contra a equipe do Ibrachina. Então, uma equipe ali que é muito chata. Mas o seguinte, a gente está confiante aí, principalmente aí nos reforços que estavam aqui no Rio de Janeiro, como a Alegria, como o Lincoln, que vão ajudar lá na Copinha. Então, sorte aos meninos aí, hoje às 7 horas da noite, no estádio municipal José Libarete, o Vasco rumo às quartas de finais. Vamos lá. O seguinte, falando aqui sobre o profissional. Ontem o Vasco fez um jogo contra a equipe do Bangu que foi parado lá no goleiro, né? O goleiro do Bangu agarrou até pensamento, teve um pênalti ainda do Jair no final do jogo, que o Vasco da Gama infelizmente não conseguiu converter, mas assim, né? Aquela situação. Todos os quatro grandes aqui do Rio de Janeiro estão levando esse campeonato meio que na brincadeira. Nessa rodada, para você ter ideia, o Botafogo foi o único grande aí que venceu. Ontem o Flamengo empatou, o Fluminense ontem perdeu. O Vasco precisa, certo? Simplesmente mandar mais jogadores ali do elenco principal para o jogo contra o Boa Vista, que vai acontecer no próximo final de semana. Gostei aí de algumas atuações, como foi o caso do Paulinho, do Jair, apesar de ter perdido o pênalti, né? Os jogadores ali entraram muito, mas muito bem, como o Maxime Domingues. O Vasco ontem, principal, fez um jogo treino, certo? E a gente espera aí, o Vasco fez um jogo treino, e o Vasco venceu o Olaria por 3-1, certo? Um destaque aí muito grande para Dimitri Payet, perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços, pessoal, porque o Vasco ganhou um plus aí de grana. A gente sabe que o Rio Ave está comprando aí o Cleiton. Olha que coisa, o Vasco conseguindo recuperar essa grana que foi investida ou mal investida no Cleiton. O Magnati fazendo uma proposta ali de
quase 21 milhões de reais para adquirir o Cleiton. A grana que, porra, cai do céu aí, e o Vasco vai investir essa grana aí para fazer novas contratações. E aí, atualizações sobre 3 jogadores aqui. Primeiro é sobre o angolano, o Lloyd, né? Porque as negociações avançaram e avançaram por demais aí com o angolano, tá? Avançaram e avançaram muito. E, amigos, inclusive, meus amigos, avançaram tanto essas negociações aí que o Vasco pode a qualquer momento aí fazer o anúncio aí do angolano. Ele está lá no futebol turco, né? O scout do Vasco gostou do que viu aí, o Pedrinho também, não está descartada a possibilidade desse jogador chegar aqui em definitivo, tá? Assim como ontem a gente tomou conhecimento, a gente foi confirmar essa situação na parte da manhã, tá? O Palmeiras realmente foi um pedido particular do Abel Ferreira a contratação do jogador da seleção sub-20, o Ryan, para o Palmeiras, tá? O Abel Ferreira gosta muito desse jogador e o Palmeiras pode colocar jogadores aí nessa negociação. Sobre a situação do Rony, o Vasco tenta fazer uma composição ali envolvendo salários, né? O Vasco tenta acertar as bases salariais ali do Rony para poder fazer o anúncio do jogador o nosso bravo Ryan nessa negociação aí. Inclusive, o Vasco teria feito uma oferta de R$ 850 mil para poder contar com os serviços aí do Rony, né? Algo que iria gerar bastante atrito, ao meu ver, que o Vegete está pedindo aumento aí, o Vasco não vai aumentar, não vai chegar a 1 milhão, essa é a informação que a gente passa aqui para vocês, porque o Vasco acha que a proposta que foi feita para o Vegete de R$ 800 mil é justa, e eu também acho. Então é o seguinte, voltando aqui na situação do Rony, certo? O Rony está pedindo R$ 1.300.000. O Pedrinho tenta fazer um contrato mais longo aí com o jogador, certo? Para poder oferecer um salário menor, né? Vamos ver se vai dar certo. O Santos entrou aí na parada também com a possibilidade de contratar o Rony. E o seguinte, a gente fala aqui sobre o Brian Rodrigues, que é uma negociação que está muito mais avançada, perfeito, muito mais avançada. O Brian Rodrigues, né, que pediu ali aos dirigentes do América do México para poder se desligar, perfeito. O atleta tem interesse de atuar aqui no Brasil e o Vasco aí, agora com dinheiro em caixa, pode fazer uma proposta em definitivo pela compra do atleta Brian Rodrigues. Ah, Laureano, mas que essa situação está virando novela. Negociações desse porte aí realmente são demoradas, tá? São cifras altas aí, você tem que amarrar muito bem o contrato. Inclusive, o Brian Rodrigues não foi relacionado aí para o último jogo do América do México. Então, é o seguinte, pessoal, Brian Rodrigues próximo aí de acertar com o Vasco da Gama, e aí a situação ia ficar boa ali no ataque ali. Podem ter certeza disso. Bom, essas foram as notícias aí envolvendo o Vasco da Gama. Todo esse investimento aí que o Vasco está fazendo vai valer a pena, né? E com o Grego aí, indiretamente aí, ou melhor, diretamente,
ajudando o Vasco. Agradeço por sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.